Nossa aula de hoje é sobre porcentagem. Além de ser um assunto muito importante no nosso dia a dia, ela é muito cobrada em provas de concurso, no Enem. Então é bom você prestar bem atenção na aula. E se você quer saber sobre mais assuntos como esse e outros assuntos de matemática, se inscreva no meu canal que teremos vídeos semanais. Então vamos começar. Porcentagem vem da palavrinha por cem. Porcento. O que quer dizer aqui esse cento aqui? Quer dizer 100, né? Quando a gente falar comprar um cento de salgadinho. Quantos salgadinhos eu vou comprar? 100 salgadinhos, não é mesmo? Então, porcentagem vem da palavra porcento. Significa a cada 100. E esse é o símbolo da porcentagem, ó. Esse aqui é o símbolo. Por exemplo, se eu falo em 15%, o que significa 15%? Significa 15 a cada 100. O que significa 27%? Significa 27 a cada 100. Então, a porcentagem, né? Vamos ver como nós podemos representar. Nós temos a forma percentual, né? Ou forma porcentual, tanto faz, que é quando a gente usa o sinalzinho aqui, ó, de porcentagem, né? Mas também podemos representar na forma fracionária e na forma decimal. Na forma fracionária, é como se nós trocássemos esse sinalzinho aqui, ó, pelo número 100. Por exemplo, 8% é 8 centésimos na forma fracionária. Como que fica 8 centésimos na forma decimal? Eu copio 8. O 100 tem 2 zeros, né? Então, o que significa? Que eu vou ter que andar da direita para a esquerda, duas casinhas, ó. Uma, não tem, completo com zero. Duas, vou colocar a vírgula. E o zero. Então, vai ser 0,08 ou 8 centésimos. Como que fica o 30%? Vai ficar 30 sobre 100, 30 centésimos. E na forma decimal, eu copio 30, né? O 100 tem 2 zeros, então eu vou andar duas casinhas da direita para a esquerda. Ó, a vírgula está aqui, né? Inicialmente, né? Ela está aqui. Então, eu vou contar. Uma, duas, aqui, ó. Uma, duas, coloco zero. Então, é 0,30. 13%, como que fica? Vai ficar 13 centésimos na forma fracionária. E na forma decimal, como vai ficar? Copio 13, né, o número normal, e vou contar duas casinhas da direita para a esquerda. Ó, a vírgula está aqui, vou contar uma, duas, coloco a vírgula, zero. Vou tirar esse pontinho ali. Agora, 3,2%. Vai ficar 3,2 centésimos. Agora, a forma decimal. Eu já tenho uma vírgula ali, ó. Eu vou contar duas casinhas, né? Por que duas casinhas mesmo? Ah, porque o 100 tem 2 zeros, isso mesmo. Vou contar duas casinhas da direita para a esquerda. Então, vou contar daqui para cá uma, né? Uma, não tem, coloco zero, ó. Uma, duas, vírgula, zero. 100%. Vai ficar 100
sobre 100. A forma decimal, como é que vai ficar? Ó, a vírgula está aqui. Tem que andar 2 casinhas da direita para a esquerda. Então, 1, 2. A vírgula vai ficar aqui. Isso aqui, 1,00, é a mesma coisa aqui? 1. Por isso que a gente diz que 1 é um todo, né? 300%. Opa! Vai ficar 300 sobre 100. E na forma decimal? Copio 300 e vou andar 2 casinhas da direita para a esquerda. A vírgula está aqui. Vou andar 1, 2, ela vai ficar aqui. Vai ficar 3,00, que é igual a 3. Então, podemos representar a porcentagem, né, de 3 maneiras: a forma percentual, fracionária e a forma decimal. Nós temos 3 modos de calcular a porcentagem. Vou mostrar os 3 modos de cálculo para você, tá? Você escolhe o melhor modo de calcular. Eu vou dizer os meus preferidos, tá? O primeiro modo, você vai transformar, por exemplo, aqui eu quero 8% de R$500. Primeiro modo, você vai transformar esse 8% em fração. Como que fica 8% em fração? Fica 8 centésimos. Na matemática, a palavrinha de significa multiplicação. Então, vai fazer vezes 500. Aqui fica uma multiplicação, né, de fração, porque nós sabemos que temos o 1 aqui embaixo, né? Mas podemos simplificar essa conta, né? Porque como é que se faz multiplicação de fração? De cima vezes de cima ou de baixo vezes de baixo. Mas não precisamos fazer tudo isso, porque nós temos aqui, ó, nós podemos cortar esse zero com esse zero e esse com esse, tá? E o que sobrou? Sobrou 8 vezes 5. Sobrou 8 vezes 5, vou colocar aqui o que sobrou, e embaixo sobrou 1 vezes 1, que é 1. Quanto é que é 8 vezes 5? 8 vezes 5 é 40. Está aqui, 8% de 500 é 40. Esse é o primeiro modo, o modo da multiplicação. Ou também o segundo modo, que nós vamos transformar agora o 8% em número decimal, né? Como é que fica o 8 em decimal? Vou andar 2 casinhas para a direita, vai ficar 0,08. E o D, lembra que o D significa multiplicação, vezes 500. Ah, esses zeros aqui do dinheiro a gente nem coloca, tá? Que é só para se enrolar na conta. E vou fazer 0,08 vezes 500. Faço lá no cantinho, né? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Nem vou fazer aquele monte de zero, tá? Vou ver as casas decimais, ó. 1, 2, depois da vírgula. Aqui não tem. 1, 2. Vem aqui e conto da direita para a esquerda, né? 1, 2. Ficou 40. Vou botar a resposta direitinho, né? A resposta aqui no caso, R$40, né? Vou botar aqui daí o 0,00 que é de dinheiro, tá? Ó que o resultado é o mesmo, tem que dar o mesmo. Agora eu vou ensinar a fazer regra de 3. Talvez você nunca tenha visto regra de 3, mas não tem problema que você vai ver que na porcentagem não tem problema, tá? Eu vou fazer uma coluna só para porcentagem, fazer 2 colunas, e outra coluna
o que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho dinheiro, né? Se fosse pessoas, a outra coluna ia significar pessoas. Aqui eu vou colocar o 100%, o 100. O que significa o 100%? O 100% significa o total, o todo, o tudo. O que é o 100%? É o 500. E eu quero saber quanto que é 8% desse 500. Eu tenho que colocar o 8% aqui, ó, nessa coluna aqui. Não posso misturar lá com dinheiro. É aqui. E eu quero saber quanto que vale. E agora eu vou multiplicar em x, ó. Vou fazer assim, ó. 100 vezes x, 100, x. 8 igual, né? Vou multiplicar do outro lado, eu coloco igual, tá? Igual 8 vezes 500. A 8 vezes 5 é 40. E acrescento os dois zerinhos ali. X é igual a 4.000 dividido, né? Esse 100 está multiplicando, passa dividido. X é igual. Aqui eu posso simplificar, ó, esse zero com esse zero com esse zero. O que sobrou? 40 dividido para 1, que é 40. Então, a nossa resposta vai ser 40 reais. Então, assim, ó, eu trabalho mais com esse aqui, né? E nos problemas, eu indico trabalhar nos probleminhas com a regra de 3, que dá menos erros nos problemas, certo? Agora vamos fazer alguns exemplos. Ó, 12% de 80. Então, eu vou transformar o 12 numa fração centesimal. Vou fazer de fração, tá? 12 sobre 100. Você faz como você achar melhor. Só que o resultado você vai dar o mesmo, né? Vezes 800. Aqui eu posso cortar, ó. Corto 0, corto 0 e corto 0. O que sobrou? Sobrou 12 vezes 8. Quanto é que é 12 vezes 8? 12 vezes 8 é 96, né? Facilzinho, quando tem zeros para cortar, né? Agora, 15% de 50. Eu vou fazer 15 sobre 100 vezes 50. Ó, note uma coisa. Aqui eu vou poder cortar só um zero, ó, só esse com esse. O que ficou? Ficou 15 vezes 5. Quanto é que é 15 vezes 5? Vai dar 75. E aqui embaixo, né, ficou, aqui tem o 1, né, 10 vezes 1, 10. 75 dividido para 10, eu copio 75. Quantos zeros tem aqui? Um só. Então, eu vou andar uma casinha da direita para a esquerda. A vírgula está aqui, ela vai para cá. E aí, está o resultado 7,5. Agora, 32% de 1.200. Vou fazer 32 sobre 100 vezes 1.200. Aqui ficou jóia, né? Ó, corta um zero com esse zero com esse zero. E vou fazer 32 vezes 12. Vou lá no cantinho, né? E faço 32 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Mais 1 vezes 2, 2. 3. Vou somar. 384. Dividido por 1, 384. Letra D, 8% de 400. Então, vai ser 8 sobre 100, 8 centésimo, vezes 400. Corto 0, corto 0, corto 0. O que sobrou? Sobrou 8 vezes 4. Quanto é que é 8 vezes 4? 32.
Vamos fazer outro exemplo diferente. Vamos fazer 6% de 238. Então, vou colocar esse 6% na forma de fração. 6 sobre 100 vezes 238. Observe que aqui não tem zero para cortar. Não tem. Vou ter que multiplicar, então. Como é que se faz multiplicação de fração? Multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, eu vou fazer 238 vezes 6. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 3, 18, com mais 2, 22, vai 2. 6 vezes 2, 12, com mais 2, 14. Então, dá 1.428. 100 vezes 1, 100. Para dividir por 100, basta, né, da direita para a esquerda, tem 2 zeros o 100, contar duas casas. Aqui está a vírgula, 1, 2, a vírgula vai parar aqui. Os probleminhas, ó. Letra A. De um total de 40 alunos, 10% foram reprovados. Quantos alunos foram reprovados? Então, eu vou fazer por regra de 3, que eu acho que resolver problemas por regra de 3 fica melhor. Corre menos risco de errar. Então, eu sempre vou fazer uma coluna para porcentagem. O que eu tenho aqui? Eu tenho alunos, né? E vou fazer outra para alunos. Poderia colocar só um A para alunos, eu vou escrever alunos, tá? 100%, aqui é o 100% total. Qual é o total de alunos? 40, né? 40 alunos. 10% foram reprovados. 10% eu tenho que colocar na coluna do 10. E quanto que vale esse 10%? Agora eu vou multiplicar cruzado, ó. Vou fazer 10 vezes 10. 100 vezes x, 100 x. E 10 vezes 40 é igual, né? Vou fazer o outro lado, boto o sinalzinho de igual. 10 vezes 40, só acrescentar o zero. X é igual. O 100 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. E é uma beleza essa divisão, né? Porque é só cortar zero, ó. 4 dividido para 1. Então, 4 alunos foram reprovados. Numa fábrica trabalham 80 funcionários. Se 35% são mulheres, quantas mulheres trabalham nessa fábrica? Então, eu vou fazer uma coluna para porcentagem. E qual é o minha outra coluna? São funcionários, né? Vou colocar só assim. 100% é o total de pessoas, de funcionários que trabalham naquela fábrica. Quantos são? São 80. E tem 35% que são mulheres. E eu quero saber quanto que representa isso. X. Então, eu vou fazer, ó, 100 vezes x. Por que eu começo sempre pelo 100? Para ficar já o 100, o x do lado certo, tá? Para não ter que estar trocando de lugar, tá? Por isso que eu começo pelo x. Igual, e vou fazer o outro lado. 80 vezes 35. Então, vou lá no cantinho e faço, né? 35 vezes 8, que é só acrescentar o zero, né? Aqui. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 3, 24. Com mais 4, 28. Vou lá e coloco 2.800. Passo agora o 100 que está multiplicando, dividindo. X igual a 28 mulheres. Há uma coisa bem importante, que quando for pessoas, animais, nunca pode dar com vírgula, tá? Porque não pode dar, por exemplo, aqui, ó, 28,5, 28
mulheres e meia, não, né? Ou é 28 mulheres ou é 29 mulheres, tá? Então, ter cuidado com isso aí, tá bom? Quando acontecer isso, revise o cálculo, que provavelmente tem algo errado. Letra C. Uma conta de luz foi paga com um atraso e sofreu uma multa de R$ 18,00 correspondente a 20% de seu valor. Qual era o valor dessa conta? Então, a conta foi paga com atraso e sofreu uma multa de R$ 18,00. E esse R$ 18,00 corresponde a 20% do seu valor. Quem é o do seu valor? O valor da conta. E a pergunta é qual o valor dessa conta. Então, vamos montar a nossa regra de 3. Quem é o 100%? O 100% é o valor da conta. Nós sabemos? Não. Então, colocamos X. E o R$ 18,00? R$ 18,00 eu vou colocar aqui ó, na parte de dinheiro. E quanto que ele corresponde? Ele corresponde a 20% da conta. Agora eu faço a regrinha de 3. Vou fazer 20 vezes X, 20x igual, vou fazer o outro lado, 18 vezes 100. É só acrescentar, né, 2 zeros no 18. X é igual, 20 passa dividindo. Dá para cortar um zero, vai ficar x igual a 180 dividido por 2, então x vai ser igual a 90. A conta, né, era de R$ 90,00. Se perguntasse quanto que a pessoa pagou, tinha que somar o 90 mais a multa de R$ 18,00. Letra D. Uma casa foi vendida por R$ 72.500. Se o corretor recebe 3% de comissão, qual é o valor da comissão? Então, vamos montar nossa regrinha de 3. Quem é o 100%? Qual é o todo? É o valor da casa, né? R$ 72.000, R$ 72.500. E ele ganha 3% de comissão e a gente vai calcular quanto que é esse 3%. Então, vamos multiplicar 100 vezes x, 100x, que é igual a 72.500 vezes 3, a gente faz no cantinho. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. E 3 vezes 7, 21. Então, dá 217.500. X é igual ao 100 que está multiplicando, passa dividindo. E é uma beleza quando isso acontece, né? Que é só cortar zero, ó. O que sobrou? 2.175 dividido por 1 é 2.175. Então, ele ganhou de comissão R$ 2.175. Hoje é isso. Se você quer mais atividades como essa ou outras atividades diferentes, se inscreva no meu canal, dê um like, toque o sininho e até a próxima semana. Tchau!